Olá, caros irmãos espíritas. É uma honra e uma alegria estar em vossa presença para trabalharmos um pouco hoje sobre a beneficência. Uma virtude que nos aproxima uns dos outros e faz com que cada um de nós busque elevar-se também, elevando o nosso próximo, nesta escala evolutiva em que todos nós nos encontramos. Portanto, vamos trazer algumas considerações sobre a beneficência à luz da doutrina espírita. Ela está, a beneficência, estampada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, itens 11 a 16. Portanto, busquemos ali estas considerações no Evangelho. O significado de beneficência no dicionário Aurélio. Ato, hábito ou virtude de fazer o bem. Caridade e filantropia. E o antônimo de beneficência é maleficência. Filantropia significa amor à humanidade, humanitarismo. Beneficência é, portanto, ação. A ação de fazer o bem, ou ciência de se fazer o bem, é o amor em ação. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quando ele ali atendia às misérias humanas, quanto tanto atende hoje, ele estava em um ato de beneficência, uma ação. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Uma mensagem de Fenelon, ditada em Bordeaux em 1861. Os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam, a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma. Vejam, quase sempre nós temos um parâmetro, somos nós. Então, se nós não queremos estar naquela situação que o nosso irmão se apresenta, temos que fazer algo para que ele, então, possa se melhorar e ser atendido nas suas necessidades. Sempre perguntando: posso fazer algo por ti? E aguardemos a resposta. Se ele disser sim, vamos perguntar: o que tu gostarias que eu fizesse para ti? E vamos procurar atendê-lo. Ter por única ocupação tornar felizes os outros. Estas são citações do Adolfo, bispo de Argel, em 1861, ditado na cidade de Bordeaux. Edgar Armand diz: o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas divide o que tem. Não é tão simples dividir o que temos. Temos tempo? Vamos dividir esse tempo com alguém. Temos algum recurso? Vamos dividir com quem não tem. Seja o recurso que for, uma moeda que seja, dividamos para que o outro possa, então, melhorar-se. Juntar, diz Edgar Armand também, nossos esforços em favor dos corações em sofrimento. Promover a espiritualização de quem é benevolente, diminuindo o seu apego ao mundo material tão passageiro. Via de regra, somos muito apegados às coisas aqui no planeta. Somos apegados, muitos em demasia, e isso vai nos dificultar quando tivermos que sair desta atmosfera densa. Jesus esclareceu que todas as vezes que dermos de comer a um faminto, dermos de beber a quem tem sede, dermos abrigo a quem não tem um lar, vestirmos os nus, visitarmos os doentes e encarcerados, é a Ele próprio e a Deus que estamos fazendo. Então, quando nós tivermos essa percepção de
o nosso auxílio ao nosso próximo está sendo feito também a Deus e a Jesus, nós vamos nos comportar de uma forma diferente. Então, às vezes, a criatura se apresenta de uma forma esdrúxula, mal cuidada, mal cheirosa, não sabendo se expressar, e cria, às vezes, um asco em nós. Mas nós temos que superar isso. É um irmão nosso que está ali. Sempre compreendendo que quando a criatura vem a nós, é porque ela está ali sendo encaminhada pelos nossos espíritos protetores, em suma, por Jesus. Então, quando estamos na presença de alguém em necessidade, esse alguém foi nos procurar porque Jesus entende que nós temos possibilidades de auxiliá-la, seja no que for. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Recomendação de São Vicente de Paulo no item 12 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quanta lição maravilhosa temos ali. Quanta receita de bom proceder vamos encontrar no Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo, que retrata as mensagens de Jesus a seu tempo. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 3, item 8, ao desenvolver estudos relativos ao cultivo do bem, alerta-nos para um problema. Vamos ver que problema é esse que Kardec alerta. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Então vejamos, nessa palavra de Kardec, vamos entender que o bem é de ordem divina, mas o mal procede de nós, os homens. Por uma simples razão, nós ainda não aprendemos a valorizar o bem, nos afeiçoar ao bem, ainda não aprendemos a agir no bem, mas agimos então no mal, porque é da nossa natureza ainda. Não podemos esquecer que o mundo de provas e expiações tem uma característica que vamos encontrar no Evangelho também. Qual é essa característica da humanidade que forma um planeta de provas e expiação? É a sua perversidade do homem, e a inclemência da natureza. Encontramos isso todos os dias. Ora, também tem uma outra questão que Kardec elucidou e que os espíritos nos esclareceram magnificamente. Quando vem dizer que nós precisamos ainda conviver com o mal, porque ainda não aprendemos a valorizar o bem. Então, cabe a nós uma pergunta. Se eu estou convivendo com o mal, o que está acontecendo para que isto se perpetue? O mal, a convivência no mal. A resposta foi dada pelos Espíritos, porque ainda não aprendemos a valorizar o bem. Então, se queremos nos afastar do mal, é preciso que nós nos aproximemos do bem. Estimemos o bem, amemos o bem, busquemos
valorizar o bem. Sede indulgentes, outra receita para a beneficência. Sejam indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes. Isso está na questão 888, letra A, de O Livro dos Espíritos, compondo a resposta de São Vicente de Paulo. Então, podemos observar que tudo nos acontece para nos enriquecer. Basta que tenhamos uma base para entendermos que esse enriquecimento procede de nós e cabe a nós desempenhar com vontade os desígnios de Deus. A quem cabe socorrer os necessitados? Vamos ver. A lei do Estado, que nós sabemos que tem essa obrigação social, esta responsabilidade cabe também a todos nós. Cada um fazendo a sua parte, vamos socorrer os necessitados. A parte pode ser mínima. Aquilo que tu tem, divida com alguém que não tem. Devemos, portanto, socorrer os necessitados, sobretudo aqueles irmãos que estão mais perto de nós. A ajuda aos nossos irmãos independe da condição social e econômica de quem ajuda. Basta um sorriso, um aperto de mão, um acolhimento, escutar a lamentação de alguém, dar, se possível, um bom conselho, se assim ela desejar. Oferecer a ela a nossa solidariedade, isto é, dizer, conte comigo, me procure quando tu desejares e conversaremos. Não te prometo solucionar o teu problema, mas serei solidário contigo. Simples, não nos custou nada. Ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Mensagem de Carita, martirizada em Roma, e esse ditado foi dado em Leão, 1861, que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo a miséria do mundo tão grande, de que adiantará uma ação individual se não poderá resolvê-la? É bem verdade que as pequenas ações individuais não resolverão a miséria do mundo, mas através delas, as dores de um infortunado podem ser minoradas, a fome de um carente saciado, a solidão de um irmão atenuado. A prece em favor destas criaturas necessitadas vai-lhes trazer o conforto espiritual. Talvez não traga o conforto material, mas elas sentirão-se abraçadas, sentirão a solidariedade das nossas vibrações na acústica de sua alma. Portanto, orar é um ato também de beneficência. Dirigir a elas bons pensamentos, bons sentimentos. Estamos atendendo o aspecto espiritual e, se possível, vamos atender os aspectos materiais. A nossa maior carência não é a material. A nossa maior carência é a espiritual. Kardec diz que a maior miséria que o homem conhece é a miséria moral. E observamos isso, o quanto nos falta de moralidade ainda. Que precisamos construir, pouco a pouco, para trabalharmos esses recursos. Fazer uma parcela de caridade, por menor que seja, é da melhor maneira possível.
da melhor maneira possível, vamos fazer isso. Que saia do teu coração essa vibração, essa emoção, esse sentimento elevado, para abraçar a criatura. Talvez não fisicamente, mas abraçar, envolvendo as emoções, os sentimentos, para que ela sinta-se tocado no seu âmago, pelo amor que possamos estar despendendo a ela, pelo acolhimento, pela compreensão. Então, a beneficência pode ser realizada por nós sem movimentar uma única moeda. Busquemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, sermos benevolentes para com todos. Não esqueçamos que os espíritos, na codificação, sendo indagados por Allan Kardec, como Jesus compreendia a verdadeira caridade, eles nos dizem que a verdadeira caridade praticada por Jesus era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade. E a beneficência se expressa pela caridade. Então, sejamos benevolentes, indulgentes e perdoemos. Porque também nós temos carências nessas áreas. Gostamos que as criaturas sejam benevolentes conosco, que elas sejam indulgentes com as nossas imperfeições. Desejamos que elas nos perdoem. Isso tudo para dizer de uma outra máxima, uma regra de ouro ensinada pelo Mestre. Faça ao teu próximo o que gostarias receber dele. E nós sabemos o que queremos. Então, se nós temos esse desejo, esse querer, vamos também fazer ao outro. Caridade. A beneficência também pode levar a um progresso espiritual. Ela tem uma importância vital para o nosso progresso espiritual. Qual seja esta importância da beneficência que façamos para o nosso progresso espiritual? Diz, então, além de se constituir em auxílio ao próximo, a beneficência gera felicidade interior e se constitui no melhor caminho para nos aproximar de Deus. Quando nós fazemos o bem a alguém, automaticamente nós produzimos um hormônio. O hormônio que popularmente dá-se o nome de hormônio da felicidade ou da alegria, do bem-estar. É o hormônio chamado ocitocina. Experimentemos fazer o bem a alguém para sentir essa felicidade em nós. É químico. É uma reação química produzida em nosso cérebro e que sentimos esse conforto em nosso corpo físico. E a alma, portanto, que habita esse corpo, rejubila-se, porque tivemos a oportunidade de fazer um bem. E é um estímulo para que repitamos a ação benéfica com outras criaturas. Por isso diz ali que a beneficência gera felicidade interior e se constitui o melhor caminho para nos aproximar de Deus. Carita volta também a falar com as seguintes palavras: acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação.
porque sou a caridade. Lembram a caridade? Como Jesus entendia a caridade? Pratiquemo-la. Vamos, portanto, encaminhar-nos para a conclusão do nosso trabalho. O generoso, portanto, age com beneficência, com filantropia, com bondade. Então é necessário que adquiramos a condição de generosidade. Praticando todo o bem que estiver ao nosso alcance, experimentaremos as suaves alegrias da paz interior e seguiremos mais rapidamente a estrada que nos conduz a Deus. Qualquer um pode dar, terá sempre alguma coisa que pode ser repartida. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parcela aos que não têm sequer o substancial, pois, em seu lugar, ficaríeis contentes se alguém dividisse convosco. Os tesouros da terra diminuirão um pouco, mas os tesouros do céu serão acrescidos. Esses tesouros que a ferrugem não corrói, a traça não aniquila e os ladrões não roubam. Colheremos pelo cêntuplo o que houvermos semeado em benefício neste mundo. Vamos a uma página, a título de conclusão, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, no livro Aulas da Vida, na lição número 15, onde ali Emmanuel assim se expressa. Quem de nós não terá caído alguma vez em um abandono, penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? A face disso, para nós, o samaritano da bondade, a criatura que nos reergue ou reanima será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza com a mesma generosidade com que nos abraça nos instantes de alegria. Que nos estima, assim tais quais somos, sem reclamar nos espetáculos de grandeza de um dia para outro, que nos levanta do chão das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas, que nos alça do precipício da desilusão ao clima do otimismo, sem reprovar-nos a imprevidência, que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo da paciência e da compreensão, que nos estende essa ou aquela porção dos recursos que disponha em favor da solução de nossos problemas, sem pedir relatório de nossas necessidades e compromissos, que nos oferece esclarecimento sem ferir-nos o brio, que nos ilumina a fé sem destruir-nos a confiança, que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no grupo de serviço em que trabalhamos, que se converte no cotidiano em apoio de cooperação sem exigir-nos tributos de reconhecimento, que, por fim, se transubstancia em nosso benefício em luz e consolação, amparo e bênção. Detenhamo-nos, portanto, a pensar nisso e lembrando reconhecidamente quanto se nos fazem samaritanos de auxílio e da bondade nas estradas da existência. Recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles, quem sejam, façamos nós o mesmo. Façamos pelos outros aquilo que estiver ao nosso alcance. Não esqueçamos, portanto, destas condições em que nos busquemos trabalhar avidamente em favor do nosso próximo. Sejamos benevolentes, agindo na beneficência. A beneficência que não pergunta, não faz inquéritos, não condena, nem julga, mas
ajudem distintamente as criaturas. Busquemos, portanto, enraizar em nós esse sentimento da beneficência. E os nossos dias serão, portanto, mais alegres, mais suaves, e as dores que porventura possam nos alcançar terão e serão suavizadas pela beneficência que teremos realizado ao nosso próximo. Não esqueçamos, a beneficência nos aproxima de Deus. A maleficência nos afasta dele. Se queremos ter a presença de Deus em nós e queremos estar próximos de Deus, sejamos beneficentes. Foi um privilégio estar aqui com todos vós. Espero ter contribuído de alguma sorte para a nossa melhor compreensão sobre as máximas do Cristo, exaradas em o Evangelho segundo o Espiritismo e na Boa Nova, trazida e apresentada pelo Cristo. Que os nossos dias sejam alegres, a despeito das sombras que ainda possam pairar sobre nós. Confiemos, exercemos a boa vontade, lancemo-nos com celeridade ao encontro de nossos irmãos em necessidade. E o nosso dia, portanto, será jubiloso. Com muitas bênçãos, abraço-vos, pedindo a Jesus o amparo e as boas vibrações para o nosso dia. Até o próximo encontro.